Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Questória. Se vocês gostam de jogos, desafios e curiosidades, eu me chamo Ranieri e quero convidá-los a testar os seus conhecimentos e se divertir aqui comigo de graça todos os dias. Quer saber como? Então fica ligado que eu vou te contar logo depois da vinheta. No vídeo de hoje, vocês serão desafiados a responder um quiz com 10 perguntas que estão classificadas pelo nível de dificuldade e terão 10 segundos para responder cada uma das questões. As perguntas de nível fácil, elas valem 1 ponto, as perguntas de nível médio, elas valem 3 pontos e a pergunta difícil, ela vale 10 pontos. No final do vídeo, comenta aí embaixo quantos pontos você conseguiu acumular. E aí, tá preparado? E antes de continuar, eu peço que se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixa o like e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e comenta também o que você achou sobre o vídeo, deixando suas sugestões para vídeos futuros, pois cada uma das etapas vai ajudar no crescimento e no engajamento do canal. E sem mais delongas, bom divertimento! Qual cidade brasileira é conhecida como Cidade Maravilhosa? Alternativa A, Maceió. Alternativa B, Rio de Janeiro. Alternativa C, Fortaleza. Ou alternativa D, Porto Alegre. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa B, Rio de Janeiro. Existem várias teorias sobre os motivos de a cidade do Rio de Janeiro ser chamada de Cidade Maravilhosa. Dentre todas as explicações, a considerada mais plausível é devido a um registro no jornal O País de fevereiro de 1904, durante o Carnaval Carioca. Depois disso, muitos jornalistas, poetas e escritores passaram a usar o termo para se referir à cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, ela foi considerada como um patrimônio mundial pela Unesco. Os principais pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e o Calçadão de Copacabana, são alguns dos motivos que podem nos levar a pensar o que torna o Rio de Janeiro a cidade maravilhosa. Quantas estrelas podem ser encontradas na bandeira do Brasil? Alternativa A, 26 estrelas. Alternativa B, 27 estrelas. Alternativa C, 25 estrelas. Ou alternativa D, 28 estrelas. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa B, 27 estrelas. A bandeira do Brasil foi implantada em 19 de novembro de 1889. Existem 27 estrelas na esfera azul celeste da bandeira nacional e cada uma delas representa um estado do Brasil. Os seus posicionamentos foram calculados de acordo com a posição das 9 constelações que puderam ser observadas no céu da cidade do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República. Em que país nasceu o personagem de ficção científica Conde Drácula? Alternativa A, na Romênia. Alternativa B, na Polônia. Alternativa C, na Hungria. Ou alternativa D, na Moldávia. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa A, na Romênia. Drácula é um romance de terror gótico lançado em 1897 e escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o vampiro Conde Drácula.
A história é inspirada em um príncipe da Valáquia, Vlad Tepes III, que nasceu em 1431 e governou grande parte do território que corresponde à atual Romênia. Vlad III ficou conhecido como Empalador devido às barbaridades com que tratava os seus inimigos. Embora ele não fosse um vampiro real, os atos de sua crueldade o classificaram como tal. Herói da cristandade, deteve o avanço do Império Otomano no século XV. Afinal, herói nacional, tirano sanguinário ou uma mistura improvável das duas coisas? Qual o nome do avião com o qual Santos Dumont fez o seu primeiro voo em Paris em 1906? Alternativa A, Flyer. Alternativa B, Skyhawk. Alternativa C, Cessna. Ou alternativa D, 14 bis. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa D, 14 bis. O 14 bis foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, que em 12 de novembro de 1906 conquistou o prêmio do Aeroclube da França ao conseguir a proeza de decolar, dirigir e pousar um avião por aproximadamente 220 metros de distância e estabelecendo o recorde de maior distância percorrida daquele período. Mesmo não voando por muito tempo, Santos Dumont foi considerado, na época, o inventor do avião. Ainda que os irmãos Wright tivessem feito um modelo de avião antes e o real criador do avião agora seja indefinido, o brasileiro conseguiu um grande feito para o país e para a humanidade. Quem é o autor da série literária Sítio do Pica-Pau Amarelo? Alternativa A, Cecília Meirelles. Alternativa B, José de Alencar. Alternativa C, Monteiro Lobato. Ou alternativa D, Graciliano Ramos. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa C, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro que nasceu na cidade de Taubaté, em São Paulo. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Suas obras infantis fizeram tamanho sucesso que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em vários livros, girando todos ao redor do conto O Sítio do Pica-Pau Amarelo, considerada sua obra de maior destaque. Em qual cidade dos Estados Unidos fica a famosa Estátua da Liberdade? Alternativa A, Nova York. Alternativa B, São Francisco. Alternativa C, em Boston. Ou alternativa D, Los Angeles. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa A, Nova York. A Estátua da Liberdade, localizada na cidade de Nova York, possui da base do pedestal até a tocha 93 metros de altura e pesa aproximadamente 225 toneladas. Originalmente, a Estátua da Liberdade é feita de cobre e por isso costuma ter uma cor castanha avermelhada. Entretanto, devido à oxidação, foi se tornando verde ao longo das décadas. O processo de oxidação do cobre é bastante comum e ocorre quando este é exposto ao oxigênio. Essa tonalidade verde já se tornou marca registrada da estátua, ao ponto de que é quase impossível imaginá-la de outra cor, não é mesmo?
Onde se passa a história do livro Romeu e Julieta, escrita por William Shakespeare? Alternativa A, em Nantes, na França. Alternativa B, em Cambridge, na Inglaterra. Alternativa C, em Verona, na Itália. Ou alternativa D, em Valência, na Espanha. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa C, em Verona, na Itália. Romeu e Julieta é a primeira das grandes tragédias de William Shakespeare, escrita em 1591, sobre dois adolescentes que desafiam a rixa familiar antiga e sonham com um futuro impossível, cuja morte acaba unindo suas famílias outrora em pé de guerra. A peça ficou entre as mais populares na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, é uma das suas obras mais levadas aos palcos de todo o mundo. Em que ano foi lançado o filme Titanic, estreado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Alternativa A, em 1995. Alternativa B, em 1997. Alternativa C, em 1993. Ou alternativa D, em 1999. Tempo, 10 segundos. A resposta correta é a alternativa B, em 1997. Uma das maiores catástrofes da história naval, o RMS Titanic afundou em 14 de abril de 1912 ao colidir com um iceberg no Atlântico Norte. Ele foi considerado o maior navio de passageiros do mundo daquela época e na noite do acidente estavam cerca de 2.240 pessoas a bordo. O seu naufrágio deixou 1.514 mortos e apenas cerca de 335 corpos foram resgatados. O navio afundou 2 horas e 40 minutos depois daquele acidente. Os destroços do Titanic estão depositados em uma profundidade de 3.800 metros ao largo da costa da Terra Nova e estima-se que ele vai se desintegrar do fundo do mar até meados de 2030, pois o transatlântico está sucumbindo lentamente às bactérias que se alimentam de metal. Por qual apelido ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes da Inconfidência Mineira? Alternativa A, Zumbi dos Palmares. Alternativa B, Almirante Negro. Alternativa C, Duque de Caxias. Ou alternativa D, Tiradentes. Tempo, 10 segundos. A alternativa correta é a alternativa D, Tiradentes. Tiradentes era um apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena de morte pela forca. Primeiro a ter o nome inserido no livro dos Heróis da Pátria, em 21 de abril de 1992, Mineiro, foi dentista prático e pertenceu ao regime de dragões de Minas Gerais. Participou do movimento contra os pesados impostos cobrados pela coroa portuguesa e foi enforcado em 1792 e depois esquartejado por traição à coroa. Quem foi eleito o primeiro presidente do Brasil e em que ano foi a sua posse? Alternativa A, Floriano Peixoto em 1890. Alternativa B, Getúlio Vargas em 1930. Alternativa C, Deodoro da Fonseca em 1891. Ou alternativa D, Hermes da Fonseca em 1889. Tempo, 10 segundos.
A alternativa correta é a alternativa C, Deodoro da Fonseca, em 1891. Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da República no país. Em meio a diversas crises que assolavam a monarquia brasileira, Deodoro liderou o ataque que depôs o Império. Depois da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, enquanto não havia sido promulgada uma nova Constituição, Deodoro da Fonseca assumiu um governo provisório. E em 1891, após a promulgação da Constituição, ele foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. Fala pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Escreve nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar e não esquece, deixa o like, ativa o sininho de notificações e comenta também o que vocês acharam sobre esse vídeo, pois com o seu feedback eu consigo trabalhar para trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, fui!